Vamos começar nesta noite muito importante aqui para você que nos acompanha a partir deste momento. Marluqueu Gregório Pereira Júnior vai para o seu quarto mandato de vereador. Jovem, idealista, que iniciou trazendo no seu sangue a linhagem de quem ama esta terra, de quem tem identidade com o seu povo. O esporte sempre foi uma das suas bandeiras. Homem cristão, prima pelos conceitos da convicção de que a família é a base de tudo. O respeito ao próximo tem que ser não apenas uma tônica, mas um dever de quem está pronto, preparado para defender os interesses de uma sociedade tão próspera como é a cidade de Carpina, considerada a metrópole da Mata Norte, a floresta dos leões que ruge pulsante rumo ao futuro. Este é conhecido carinhosamente por Júnior de Salete. Júnior, boa noite, que prazer tê-lo conosco. Parabéns pela sua vitória, pela sua recondução à Câmara Municipal da Floresta dos Leões, a nossa amada Carpina. Seja bem-vindo. Boa noite, Rubens Júnior. Boa noite, Fábio Freitas. É um prazer estar aqui com vocês, no podcast Notícia da Mata Norte, que já é um sucesso, em Carpina e também na região, e já vim acompanhando outros entrevistados, no decorrer aí do mês, e estava esperando aí o convite para vir também aqui bater o papo com vocês. Ele acompanha de muito tempo, você sabe disso, até da época ainda de repórter de campo, de futebol. Depois também lá em João Pessoa, na TV Arapuã, onde eu tenho família lá, viu? Tenho família em João Pessoa, tenho família em Mamanguape, tenho família em Rio Tinto. E toda vez que eu estou naquela região que passa o programa, eu aponto, eu digo, conheço esse daí, é lá perto de Carpina. Isso é da minha região. É da minha região, então me representa. É verdade. E estar aqui nessa noite é importante a gente falar um pouquinho de Carpina, falar um pouquinho aí das eleições, da campanha, que não foi fácil. Na sua fala inicial, você falou indo para o quarto mandato. O correto seria ir para o quarto, eu estou indo para o terceiro. Teve um intervalo no meio ali que a gente perdeu uma eleição. Isso. Mas foi importante também, até importante falar disso, porque eu acho que aquela derrota de 2016, ela terminou me ajudando a amadurecer mais, a fazer outras reflexões de alguns erros que foi cometido naquele percurso, e de 4 eleições que a gente disputou, a gente ganhou 3, Então é bom lembrar que às vezes a derrota ela ensina também. Então a gente está indo aí para o terceiro mandato com muita maturidade, com muita vontade de trabalhar e de representar aqui o povo da nossa terra. Porque quando a gente perde, a gente fala, olha só onde eu errei. Onde eu errei para que eu não lograsse o êxito da vitória, para que eu não conquistasse mais um mandato. E aí, quando você tem essa capacidade de autocrítica, acontece o que, consequentemente, aconteceu com você, que foi justamente a sua volta à Câmara e agora uma reeleição, o que dá a oportunidade de manter esse trabalho que você vem desenvolvendo com muito afinco na Câmara de Carpina, não é isso? Verdade. Eu sempre digo que às vezes a derrota ela ensina mais do que uma vitória. Porque por mais que há erros numa campanha, em um mandato, quando ganha, todos os erros foi acobertado, Então você continua errando. E quando há uma derrota, você para observar onde foi que errou, qual foi os pontos que errou, e a partir dali que você vai fazer as correções. Então, assim, na época houve muitos fatores que levou à derrota, e que depois disso a gente conseguiu aí aprumar, vamos dizer assim, e hoje a gente desenvolve um trabalho com mais maturidade e com o pé no chão, e tenho certeza que o povo também reconheceu isso, porque depois dessa derrota já é 2 vitórias consecutivas, então mostra que foi importante aquele momento a gente ter aquele intervalo. Fábio Freitas. Júnior de Salete, eu queria aqui colocar um ponto, que eu venho observando, também nas redes sociais, a gente dá aquela olhada, e eu vejo que você é muito atuante no esporte, Inclusive você tem um
uma escolinha, né? Força Jovem, né? De futebol. Isso. Eu vi ali que você estava fazendo a alegria das crianças no Dia das Crianças, né? Lá acompanhando. E eu vejo também que você participa de campeonatos. Eu queria que você passasse assim um pouco para a gente em relação à atuação no esporte aqui na cidade de Carpina, né? Que a gente vê que infelizmente, né? Aqui em relação ao esporte precisa melhorar muito. Eu queria saber a sua opinião, já que você é um visionário na questão do esporte. Fábio, é importante essa sua pergunta, até porque o meu nome ele se mistura com o esporte de Carpina, né? Tem gente que quando fala de Júnior lembra do esporte, e quando fala do esporte lembra de Júnior. Isso de algumas épocas passadas. Na verdade, hoje a gente está uma cidade aquém do que merece na relação do esporte. Eu fui participante da época, eu acho que Rubem Júnior lembra disso. Você aparenta ser mais novo do que eu e do que o Rubem, né? Mas na época da gente existia o Grêmio Estudantil, né? Dentro das escolas existia o Grêmio Estudantil e esse Grêmio ele participava ali de jogos interclasse, organizava na verdade os jogos interclasse, incentivava os meninos ali a formar as equipes, as meninas também. E minha vida toda estudantil, eu fui um aluno que eu não gostava de ficar preso em uma só escola. Eu não era um aluno mal educado, mas eu não era expulso das escolas, mas eu não gostava de ficar em uma escola só. Então eu saía um ano, no máximo 2 anos, eu saía trocando de escola. Então aqui em Carpina eu estudei no Eliane Carneiro, que é uma escola municipal, estudei no Pio Décimo, que é outra escola municipal, estudei no Lima Júnior, que é uma escola estadual, que fica ali na pista, no Lima Júnior, né, que é estadual, que é ali na pista. E terminei o meu ensino médio aqui por trás de onde a gente está, que é por trás da CELP aqui, na escola João Cavalcante Petribu, que chamam de Colégio Novo, né? Então, nessas 4 escolas, eu sempre participei dessas movimentações de jogos estudantil. Mais precisamente no Petribu, que fica aqui perto da gente, na frente do Cordeirão aí, eu tomei a frente do Grêmio Estudantil, onde a gente mobilizava os jogos e realizava os campeonatos estudantil. E também organizava as equipes que iam participar dos jogos da GRE. Então esse movimento já é desde aquela época. Após isso, eu me formei no ensino médio em 97, 98. Após isso, a gente iniciou outro movimento que foi na cidade. Naquela época também, Rubem... No esporte. Sempre no esporte. 97, 98... Até 2003, 2004, a cidade estava, com relação ao esporte, do mesmo jeito que está hoje, parada, sem nada. E naquela época a gente montou uma equipe e saía para organizar um campeonato na Imater, que hoje chama de C-Treino. Está aqui meu amigo Givanildo, que eu chamo carinhosamente de Queixada, que ele iniciou comigo lá esse campeonato. Então a gente saía no comércio, pegando a ajuda de um comerciante, de outro, de alguém que fosse desportista, que gostasse de esporte, para bancar aquela competição. E dali a gente convidava os times. Depois veio, em outro momento, o campeonato Bairro Novo e Senzala, que foi um campeonato que a gente também iniciou sem prefeitura. Esse era os campeonatos que era sem prefeitura e com a ajuda do comércio. E a partir dali o nome da gente foi crescendo dentro da cidade na bandeira do esporte. Quando veio a eleição de 2004, que foi uma eleição que Botafogo veio de Lagoa do Carro e ganhou aqui em Carpina, eu fui convidado pelo filho de Botafogo, né, Josafá, a ser o diretor de esporte do município. Ele foi nomeado secretário da pasta, e eu fui o diretor de esporte, e na época eu não entendi porque eu fui chamado. Eu nunca tinha entrado numa prefeitura, eu nunca tinha participado de nenhum movimento político. Não sabia como funcionava a coisa pública, né? Não, eu ia para alguns comícios, mas não participava de nada com relação à prefeitura, essa questão pública. Não tinha pego o amor ainda não, né? Não tinha.
teve uma parte também aí que eu pulei, foi da época do Campo Santa Cruz. Isso. Eu fui chamado para ser diretor do time, né? Inclusive, só para endossar isso, né? A coisa está tão defasada, porque eu lembro aqui, Júnior, do Colorado, eu lembro do Palmeiras, eu lembro do Botafogo, e do Santa Cruz, que era uma referência aqui na Mata Norte, chegou a disputar o Campeonato Pernambucano, e a gente passa hoje ali no Campo Santa Cruz e sente que a gente que ama o esporte como você, sente uma dor, né? Porque aquilo aí é um patrimônio daqui, não só de Carpina, mas da região da Mata Norte, né? Então, na época, eu fui chamado, já estava no finalzinho ali do Santa Cruz, já estava se acabando, na verdade, e a gente ainda conseguiu ainda erguer, formar um time, participar de alguns campeonatos. Foi quando depois teve aquela briga na justiça, que até hoje acontece na justiça, mas lá existe um condomínio, né? Não tem mais o estádio, infelizmente. E quando eu fui chamado para o Josafá, o filho de Botafogo, eu fiquei sem entender, mas aí era a cidade toda que falava que tinha que ser eu, que tinha que ser eu. E aí a gente assumiu ali ainda em 2005 a fazer um trabalho. Foi a partir desse trabalho que a gente começou a disputar a segunda divisão, né, do campeonato estadual. Teve alguns momentos de ter jogos da primeira divisão também aqui em Carpina. A construção... Quando estava na recuperação do lado do estádio Limeirão, fez alguns jogos quando ele estava na primeira divisão aqui em Carpina. Fez alguns jogos, o Atlético Pernambucano também. Né? Até o Ibis jogou aqui primeira divisão representando a cidade. E na época também eu participei ali do início da construção do estádio municipal, que hoje se encontra da forma que está, né? Não é eu que estou dizendo, porque eu não queria estar dizendo isso aqui, né? A gente queria estar aqui elogiando a pasta de esporte e também os equipamentos esportivos, que infelizmente não é o que está acontecendo. A gente escuta relatos de gramado que está no poeirão, de vestiário que está abandonado, de cabine de imprensa que está sem os cuidados necessários, as arquibancadas da mesma forma, mas foi isso que a gente viveu, Fábio, nesse período, e passei 8 anos enquanto diretor de esporte. Na verdade foi 7 anos e 3 meses que eu tive que me afastar em 2012 para ser candidato a vereador pela primeira vez, mas nesses 7 anos e 3 meses a gente tinha deixado aí um legado, que foi esse trabalho no esporte. No intervalo desse trabalho, a gente teve a candidatura da minha mãe a vereadora, né, no ano de 2008. Minha mãe teve 326 votos e nunca tinha sido nada, ninguém lá em casa nunca tinha sido nada, então já foi ali uma célula. Uma semente plantada. Uma semente, E muita gente dizia, era para ser você, e lá em casa a gente decidiu que a candidatura tinha que ser da minha mãe. Era um sonho que ela tinha também de ser candidata aqui na cidade, e que não conseguiu se eleger, passou para mim essa missão, né? E em 2012 a gente conseguiu, na nossa primeira candidatura, ser eleito e ser o segundo mais votado daquela eleição, com 1.386 votos, aonde o sonho, né, da minha mãe foi realizado em mim. E esse trabalho todo, até hoje, a gente continua com a escolinha de esporte, como você falou. Lá a gente trabalha o futsal, trabalha o atletismo, né? Até hoje a gente tem lá, eu acho que uns 80 alunos. A gente já chegou a ter quase 300 alunos, mas no momento que a gente tinha os equipamentos da cidade à nossa disposição. Então, nesse mandato, todos sabem que a gente não fazia parte do grupo político do prefeito atual, por mais que a gente abriu o diálogo, que a gente estava para ajudar o que fosse necessário à nossa cidade, mas não era a mesma coisa de ter um prefeito do seu lado, do seu palanque. Mesmo assim, a gente continuou fazendo esse trabalho da escolinha Força Jovem, com quase 80 alunos. A gente tem alunos de 8 anos até os 15 anos, participa de campeonatos aqui na região. Inclusive agora, nesse mês agora de novembro, está acontecendo a Copa Mata Norte, que é uma competição que é idealizada por mim e pelo ADC, que é uma instituição daqui da cidade de Carpina, que todo ano a gente faz. E está acontecendo as categorias sub-15, sub-17 e sub-20. E essas 3 categorias, a nossa equipe está lá representando
a cidade de Carpina, lá em Timbaúba, a gente sempre participa também da Copa TAG. Todas as competições por aqui a gente leva os meninos, porque na minha época, Rubem, como eu falei, de 98 ali até 2002, 2003, para trás um pouquinho, a gente não tinha, na verdade, essa visão do poder público. Então eu penso fazer diferente, porque aquela oportunidade que me foi negada lá atrás, eu quero que os jovens, as crianças de hoje tenham, e que a gente seja um instrumento para que possa fazer deles, transformar, não é? Eu sempre digo às mães e sempre digo a eles próprios lá no treinamento, a gente não está aqui só para fazer um atleta, mas a gente está aqui para contribuir a formar um cidadão, que daqui possa sair um advogado, um médico, um dentista, um professor, né? Um político do bem, um vereador, porque é assim que a gente pensa. Se tiver talento e se tiver o dom, a gente pode encaminhar para um clube, não é? Mas o objetivo geral não é esse. O objetivo geral é que realmente a gente gere oportunidade de transformar vidas. Até porque está mais que provado, né? Estudos de sociologia informa isso, de que o esporte ainda é a principal mola propulsora de formar cidadãos, de dar oportunidades, de tirar o jovem da ociosidade. Quando você coloca o jovem na prática de esporte, ele abre a sua mente de uma forma diferente para o mundo. Eu acho que essa construção aí da base que você faz, Jânio, ela é digna de aplausos. Eu acho que muitos pais hoje, né, certamente têm a certeza de que com esse trabalho, né, que você vem realizando, os filhos começam a ter um norte para a vida, um encaminhamento, como vocês, não necessariamente para ser um jogador profissional, mas para ser um cidadão de bem, ou seja, buscar um lugar ao sol, né? Exatamente. É bom quando a gente, na verdade, quando a gente se envolve com essa questão de futebol e com escolinha, a gente começa a lidar muito com os pais, não é? E os pais, eles são mais ansiosos do que os filhos, não é? E quer que o filho seja jogador e todo jeito fica acompanhando. E a gente vai, no decorrer dos treinamentos, mostrando que e preparando também eles que não é esse o objetivo final, não é? E que se dentro daquele treinamento, daqueles fundamentos, o filho mostrar que tem as competências para ser encaminhado para um clube, aí a gente vai e encaminha. Porque não adianta, Fábio, enganar, não é? A gente sabe que no meio desse segmento existe muito enganador, que às vezes fica cobrando do pai uma taxa, um valor, dizendo que vai levar para um clube, uma coisa ou outra, e às vezes é mentira. Isso é uma covardia. Às vezes é mentira, é covardia, é você brincar com o sonho das outras pessoas. E a gente não admite isso, eu sempre oriento os pais, não deixe fazer isso. Não deixe, porque eles estão de alguma forma lhe extorquindo, não é? Então, no momento certo, se a gente sentir que a criança ou o adolescente tem essa habilidade para isso, a gente tem os contatos de pessoas sérias que vai encaminhar e que vai concluir aí, se for da vontade primeiramente de Deus e depois também do aluno seguir aquela carreira, porque às vezes o pai quer e o aluno não quer, o filho não quer, não adianta. Mas vem dando certo, a gente já está aí desde 2013 com esse projeto, né, da escolinha. Então já fazem aí 11 anos que a gente trabalha, alguns estão em clubes, não é? Eu tenho alunos aí que estão no Vasco da Gama, no Sub-20. Daquele Paudalho foi aluno meu que passou pela gente. Não é que foi... Tem gente, né, que diz assim, foi eu que levei, foi eu que fiz, está lá por causa de mim. Não é isso. Foi um aluno, a gente contribuiu ali. Tem uma contribuição nossa ali, mas que o mérito maior é dele, não é? O mérito maior é dele, que buscou, que tentou, que até hoje está lá buscando. A gente também tem no Palmeiras, né, o goleiro Aranha, foi atleta nosso, jogou no Força Jovem conosco e hoje é do Sub-20 do Palmeiras, campeão aí da última Copa São Paulo de Juniores. E tem outros que já estão aí na fase adulta, que jogam aqui na região, jogam em clube aí da Paraíba, de Campina Grande, jogam aqui no Central, jogam em clube aqui atrás do Atlético Pernambucano, não é? E que a gente sempre conversa e tenta orientar de alguma forma, porque por mais que já estejam aí na fase de adulta,
ninguém nunca sabe de tudo, né? Então Verdade. precisa de uma orientação e é para isso que o trabalho da gente acontece com relação ao Força Jovem. São os frutos desse trabalho. Deixa eu abraçar aqui Lucélia Nayara, tá assistindo, mandando um abraço para você. Nininho Alex, esse é meu vereador, top. Adriana Araújo, meu vereador de Carpina, né, em um melhor para toda a comunidade, principalmente para os jovens. Fabinho Paiva, esse é fera, referência do esporte da Mata Norte. Merecidíssimo seu retorno, diz aqui a Câmara de Vereadores de Carpina. Forte abraço, meu amigo Digo da Mercedinha, lá de Tracuiaé. Manda os parabéns para você. Também Marcontes de Salete, boa noite, assistindo aqui em Recife, trabalhando. Abraço, Romano, tá aí dando a força ao irmão, isso é importante. E aí, Neide Costa, o melhor vereador de Carpina e preparado, fazendo bem projeto, a nova história continua. Marcos França, parabéns. Todos aqui. Carpina, tá tudo largado, vamos fazer uma nova história em Carpina. Leandra Vilma, nosso vereador, nosso vereador Nininho Alex, mais uma vez aqui. Enfim, todos parabenizando aí. Fábio Freitas, mais uma pergunta aí ao nosso vereador Júnior Salete. Certo. Júnior Salete, eu queria saber assim, como foi essa junção, com o seu contato com o Gouveia, com o grupo Gouveia, né? Como é que foi? A gente vê que vocês têm uma ligação muito boa, parece que pensa todo mundo igual. E quando é assim é mais fácil de se trabalhar, né? A gente sabe que quando todo mundo pensa igual, é só sucesso. E eu acompanhando, né? Como eu vivo acompanhando, eu vejo que você tem essa parceria muito firme, a gente vê no contato de vocês a forma de pensar. Eu queria saber como começou esse trabalho junto, nesse modo de pensar, como foi o contato de vocês. No início aqui a gente falou da minha derrota em 2016, né? E por incrível que pareça, o meu contato com os Gouveia na parte política foi através da derrota de 2016. Eu já conhecia Gustavo e conhecia Marcelo há muito tempo, mas nunca tinha tido contato com eles com relação à política. E naquela derrota de 2016, eu tenho um amigo em Paudalho que se chama Diógenes Porfírio, que hoje ele é o secretário executivo de esporte lá do município. E na época eu estudava faculdade com o Diógenes. E sempre eu passava por Paudalho para ir para Recife e ia junto com o Diógenes. E na época Diógenes pensava também em entrar, né, na parte da política, ser candidato a vereador em Paudalho. E a gente foi amadurecendo isso nessas viagens para Recife, e na época eu incentivei Diógenes a ser candidato e incentivei ele a ser candidato com Marcelo Gouveia. Então foi em 2016, eu participei um pouco ali dessa decisão de Diógenes de ser candidato em Paudalho com Marcelo Gouveia. Diógenes não ganhou as eleições, mas teve quase 400 votos. E Marcelo contemplou ele como um secretário executivo de esporte de Paudalho. Como eu tinha perdido aqui as eleições, Diógenes me chama para fazer parte da equipe de esporte dele lá no município de Paudalho. Então, de 2017 até 19 e 3 meses, eu fiquei lá colaborando com Diógenes na Secretaria de Esporte de Paudalho, juntamente com o prefeito Marcelo Gouveia, e foi dali que veio a primeira eleição de Gustavo a deputado, e foi em 2018. Isso. E nesse período eu estava lá na prefeitura de Paudalho, trabalhando na parte esportiva junto com Diógenes Porfírio, e Marcelo me deu a missão de a gente montar um grupo aqui em Carpina para apoiar Gustavo, né? Então eu fui um dos primeiros a fazer parte desse grupo de Gouveia em Carpina, juntamente com Silvio Mendes. Foi um dos primeiros que eu chamei para fazer parte do grupo, junto com Marcelo. Ed Lovic, professor Ed, também foi um dos primeiros que eu chamei. Depois chegaram outros, né? E a gente montou um grupo naquela época de 8 pessoas para apoiar a primeira eleição de Gustavo em Carpina. Era uma eleição difícil porque já tinha um candidato natural, que era o candidato do prefeito, né? Isso. E tinha um candidato da oposição,
apoiado por Joaquim Lapa, na época, que era o Diogo Prado. E a gente era tipo ali a terceira via, que estava por ali, pelos bairros, comendo pela beirada, trabalho, né? fazendo trabalho pela beirada. E naquela época a gente conseguiu 2.200 e poucos votos para Gustavo, aqui dentro de Carpina. Gustavo foi eleito com mais de 50 mil votos e foi ali a primeira eleição de Gustavo. Depois veio a de 2020, que eu fui candidato, né, com Joaquim Lapa, porque Gustavo apoiou Joaquim naquela época, então todo o grupo que acompanhava os Gouveia estava no palanque de Joaquim, e foi a eleição que eu retornei à Câmara, foi essa de 2020. Então desde 2017, ali janeiro, fevereiro de 2017, que eu faço parte do Grupo Gouveia. É um grupo que eu me identifiquei, Fábio, porque eu participei já do Grupo de Botafogo, foi o primeiro que eu falei aqui, que eu iniciei esse trabalho na diretoria de esporte. Depois passei pelo grupo de Joaquim Lapa, que eu fui candidato com ele, como eu lhe falei, e agora o grupo de Gouveia, um grupo que eu me identifiquei, eu acredito também por conta da faixa etária da idade, isso. A gente é próximo à idade, então é uma linguagem, pensamento parecido, uma linguagem parecida, e também o formato de fazer política na ponta. Não adianta você estar num grupo onde você é beneficiado e o povo não é. Para quem é político de missão, o importante não é isso. O importante é que os serviços e os benefícios cheguem na ponta. E com o Gouveia a gente consegue fazer com que esse benefício chegue na ponta, que é para o povo. Então, eu acho que até isso também me ajudou a ter um trabalho no Reduto, né? Hoje eu sou um representante do bairro do Carneiro Leão, que é um bairro que eu moro lá desde 2004. Mas que estou falando aqui mesmo. Mas que eu nunca tinha assim feito política só lá naquele bairro, né? Eu espalhava para a cidade toda e normalmente a gente foi até uma das falhas também que eu corrigi da eleição que eu perdi, que a gente não focava no bairro que a gente morava. Isso. Então, essa dor já está controlada, eu vou partir para outro canto. Né? E às vezes nem estava controlado, né? Estava descontrolado e você não ligava. Então, com o Gouveia eu aprendi isso. Primeiro você toma conta de casa. A base. Primeiro você toma conta ali. Depois você, aqui está resolvido, você espalha um pouquinho. Então hoje eu sou... eu sinto isso também na população, que a gente hoje tem essa credibilidade de dizer que é um representante do bairro. Um bairro que eu moro lá desde 2004 e que por alguns mandatos, principalmente o primeiro e o segundo, né? O segundo que foi a derrota, a gente não teve essa visão, mas que já esse último e esse que vai iniciar, eu tenho certeza que o que a gente escuta do povo de lá já é diferente com relação ao nosso trabalho. Então eu tenho essa responsabilidade pela cidade toda, não é? A gente é um vereador da cidade toda. Isso. Mas eu assumo também esse compromisso de ser o representante do Carneiro Leão, que é uma das características do Grupo Gouveia, que é tomar conta primeiro da sua casa, depois você vai e tentar ajudar e beneficiar outros bairros. Então eu estou muito feliz, satisfeito. Eu dizia a Gustavo direto que a gente precisava entrar em Carpina para que a gente pudesse realmente ter um grupo maior, ter uma base maior e até pensar na prefeitura. E o sonho iniciou com a candidatura de Gustavo, né? Isso. E depois trocou aí por Eduarda, por conta do partido, por conta da primeira secretaria da Alep. Isso. Mas que hoje a gente alcançou o objetivo, né? Com a esposa do deputado. Inclusive eu queria justamente que a gente, já tratando dessa parte mais política, né? Como é que surgiu essa ideia, né? Porque havia uma dúvida. Primeiro Gustavo se lançou, e aí foi aquele alvoroço, né? Primeiro acreditava-se numa retomada da aliança com Joaquim Lapa, que não foi possível, e aí surgiu a ideia de Gustavo. Aí foi aquele alvoroço, né? O reflexo da gestão de Paudalho começou a fluir aqui dentro de Carpina. Mas Eduarda, em que momento Eduarda foi definida e disse, não, Eduarda, tem que ser você, né? E como é que o grupo recebeu
quando foi feita a troca, Gustavo, por exemplo, na verdade foi uma troca, mas que permanecia onde permanecia, foi cerca de meia dúzia. Porque quando você pega a sua esposa e entrega para uma missão, você também está se doando. Eu acredito assim. Então, assim. Mas como é que foi essa mudança, Júnior? Veja, não foi fácil, né? Porque existia uma expectativa de a candidatura ser através de Gustavo. Mas ocorreu essa questão do partido, né? Ninguém é candidato sem partido. Isso. E Gustavo não tinha o controle do partido dele para ser o candidato. E ele estava na metade do mandato. Então, uma troca de partido ali, ele perderia o mandato de deputado. Isso. Depois veio a questão da eleição da primeira secretaria, que ele conseguiu ganhar essa eleição. Então, foi juntando tudo e isso foi abrindo espaço para que a gente pudesse ter outro candidato que representasse o grupo. E quando a gente conversou com o Gustavo, existia a possibilidade de a candidata ser a esposa de Marcelo Gouveia, que é Carol, que também seria uma ótima candidata, e tinha Eduarda Gouveia, a esposa de Gustavo Gouveia, mas que não tinha interesse nenhum de ser candidata. E terminou que o grupo ficou optando, sempre que conversava com o Gustavo, dizia, se não for você, bota Eduarda. Se não for você, bota Eduarda. E terminou que os vereadores se juntaram e passaram essa ideia para Gustavo, e Gustavo disse, se vocês aprovar, a gente tem coragem de colocar a Eduarda. Porque não passava só por uma substituição, também seria um ato de coragem. Porque a Eduarda nunca tinha sido se envolvida em política. Embora tenha uma história política, uma raiz política. Tem uma raiz política do bisavô, do avô, do pai, né? Do marido, né? Do marido. Mas assim, para cá. Como você bem disse, quando o marido coloca a esposa, é porque ele vai se doar até mais do que se fosse ele. Isso. Não é porque ele não ia colocar a mulher para passar vergonha. Mas mesmo assim é um ato de coragem, de muita coragem. É verdade. Agora, o que chamou a atenção nesse mesmo estado de coragem foi a desenvoltura de Eduardo, como ela foi crescendo ao longo da campanha. Eu só não vi quando vocês se reuniram. Mas a partir do momento que houve o lançamento, eu já acompanhei a Eduarda. Comecei a acompanhar, até porque quando eu começo a trabalhar na campanha, eu começo a estudar o candidato que eu vou trabalhar. Sim, sim. E quando eu vi a Eduarda na rua, eu disse, essa menina vai ganhar a eleição. Porque ela não se montou de um personagem. Ela é aquilo ali que a gente viu nas ruas. Exatamente. Isso aí foi, acho que foi o diferencial dela na campanha, né, Júnior? Exatamente. Quando a gente definiu que a candidata seria Eduarda, ainda existia alguém com desconfiança. Será que vai dar? Será que vai decolar? Né? Na política a gente usa esse termo de decolar, então existia essa desconfiança. E uma vez conversando com o Gustavo, tarde da noite, quase 1h da manhã, Gustavo dorme tarde, eu também sou de dormir tarde. E pelo WhatsApp ele disse assim, Júnior, a gente tem um fenômeno falando de Eduarda. Essa mulher vai decolar não, ela vai voar de verdade. E eu disse, eu concordo com você, porque o início das reuniões... Eu vi algumas suas com ela. Que a gente iniciou ali atrás, um ano antes da eleição, ela já estava a 200 por hora, não é? 24 por 48. 24 por 48. Ela conseguia, não é, conversar com as pessoas e desenvolver assunto do município que pessoas que conhecem aqui há 40 anos não conhecia da forma que ela estava tratando. Então, isso foi levando para a cidade toda. Eduarda conseguiu andar todas as ruas de Carpina. Todas as ruas de Carpina, incluindo a zona rural. Só abrindo um parêntese. Porque você conhecer Carpina é fato. E saber dos problemas complexos de Carpina é outro fato. Agora, debater frente a frente e mostrar a solução, como Eduardo em tão pouco tempo conseguiu mostrar, é um fenômeno o negócio desse. É algo assim que você tem que estudar bem para ver o que é que houve com a Eduarda. Não é isso? Eu acho que a gente tem uma prefeita com muita determinação, né? Uma futura prefeita, está bem pertinho aí, em janeiro.
para a gente já chamar de prefeita de fato e direito, com muita determinação, com muita vontade de trabalhar. Eu vejo a Eduarda uma pessoa que vai revolucionar Carpina. A gente é uma cidade aí que em 2028 vai completar 100 anos, mas eu tenho essa esperança que a Eduarda vai, em 4 anos, fazer com que Carpina não viveu durante 20 anos. A gente vai recuperar em 4 anos, 20 anos. Então, o grupo pensa assim, é um grupo forte, um grupo que tem várias lideranças mapeadas em todos os bairros, não é? Independente de estar em mandato ou não, mas são lideranças consideráveis e que vai estar dentro da gestão, vai estar ajudando, vai estar apontando. Eu acredito que a Eduarda e Gustavo estão montando um secretariado que também seja técnico e político, que conheça as dificuldades da cidade. E eu quero estar aí, quero pedir a Deus muita saúde para que a gente possa estar aí 4, mais 4, mais 4, até quando Deus permitir, ajudando aí esse grupo a fazer a política do bem em Carpina. Nada contra os Botafogos, né? Nada contra os Lapas, nada contra nenhum grupo político. A gente pensa em fazer o bem para o Carpina, independente de falar dos que passaram. Eu acho que essa política de você estar apontando erros e até questões pessoais de quem passou não ajuda o município em nada. Então, é o que Gustavo pensa desse jeito, Eduarda também pensa desse jeito, Marcelo também pensa desse jeito, e tenha certeza que nosso grupo pensa desse jeito e que a gente vai trabalhar assim. E logo, logo, eu acho que com 3, 4 meses, Carpina já vai sentir um ar diferente na cidade. E é essa a nossa esperança. E a gente vai estar lá, né? Entre os 15 vereadores, eu vou estar lá no meio para que a gente possa também ajudar enquanto Poder Legislativo, que é importante. Eu dizia nos comícios, o Rubem Júnior acompanhou vários comícios nossos, e eu era um dos que dizia no comício: vote nos vereadores desse palanque, porque Eduarda vai precisar de uma bancada forte para mudar as situações. E com muita humildade, você mesmo, vereador de mandato, já dizia: se você não vota em mim, mas vote um dos meus companheiros aqui. Exatamente. Eu nunca vi Júnior desdenhar de nenhum candidato que estava pleiteando pela primeira vez. Não, porque o objetivo, na verdade, era o projeto maior, que era o da prefeitura, não é? Eu sabia que se a prefeita ganhasse, todo mundo ali ia fazer parte da gestão, de alguma forma. Então, não tem para que você passar ali 30 dias querendo furar olho de um, de outro, não. Eu acho que essa política aí eu nunca fiz, né? Nesses grupos que eu passei, todos aí que eu falei, eu nunca fiz e não é agora que eu iria fazer. Então eu sempre defendi que votasse nos candidatos do nosso palanque, que eu era uma opção, mas que tinha outras boas opções também dentro do palanque de Eduarda, e que a gente pudesse aí ajudar ela nessa gestão que vai iniciar em janeiro de 2025. Dos 15 foi eleito 9, né? Com Eduarda. 4 foi eleito no palanque de Botafogo, um com Quinca e um com Bruno Ribeiro, mas que todos, eu já conversei com todos, eu tenho certeza que tem o mesmo objetivo, que é fazer o bem para o povo de Carpina. Nós estamos conversando com o Júnior de Salete, vereador reeleito para o 3º mandato na Câmara Municipal de Carpina. Fábio Freitas. O que a gente vê aqui nas redes sociais é comentários bastante positivos, né? Sobre Júnior de Salete e sobre Eduarda, né? E as pessoas aqui falam que aguardam ansiosamente por esse momento, né? Eu queria comentar, Júnior, eu vi em um dos seus vídeos, né, quando você estava falando da sua vitória, que eu achei um momento bastante interessante, que você dedicou a sua vitória ao seu pai, não foi isso? Foi. Eu achei um momento bastante interessante. Eu queria que você falasse um pouco sobre aquela emoção daquele momento. Fábio, no início aqui da podcast, Rubem Júnior falou aí meu nome completo, né? Mardoqueu Gregório Pereira Júnior. Nome bem... E é o nome do meu pai, não é?
E meu pai faleceu ano passado, por incrível que pareça, domingo agora faz um ano, não é? Dia 24 de novembro. E meu pai foi uma referência, e quando eu falo dele eu me emociono, porque meu pai foi um homem simples, trabalhador, comerciante, feirante e prestanista. Então, quem conhece a história do meu pai aqui em Carpina, lembra muito bem disso, dessa época de sofrimento mesmo, de batalhador. E depois meu pai passou por uma depressão muito profunda, e essa depressão fez com que ele entrasse no caminho do alcoolismo, né? E foi aí que, infelizmente, meu pai se entregou e faleceu o ano passado com câncer de esôfago causado pelo álcool. Então, eu passei 2 anos da minha vida, nesse mandato último, indo todo dia para o hospital do IMIP com meu pai. Além de passar por uma pandemia. Além de passar... Não, já estava ali, né? Saindo um pouquinho da pandemia. Isso. Mas eu, meu irmão Marcondes, meu irmão Márcio, que eles mandaram mensagem aqui, passou isso com meu pai. E alguns amigos também ajudou, não é? Porque às vezes não é ajuda financeira, às vezes não é ajuda, uma palavra, né? É uma palavra, é acompanhar, é estar torcendo. E a gente torceu muito, né, para que meu pai pudesse se recuperar, mas já estava muito avançado, né, o câncer dele, e ele faleceu no dia 24 de novembro de 2023, o ano passado. Então a campanha toda, eu via meu pai nessa campanha, porque ele acompanhava tudo. Por mais que estava em depressão e por mais que estava envolvido com alcoolismo, mas ele tinha orgulho demais da gente. Então, os meninos sabem aí, Queixada aqui acompanhou tudo, sabe, que ele era um dos militantes da gente, de pegar a bandeira, de ir para a rua, de fazer isso. Então, isso, naquele momento ali de comemoração, eu não podia de forma nenhuma deixar de registrar que aquela vitória era um simbolismo para ele. Minha mãe é muito importante, não é? Minha mãe, graças a Deus, é viva e ela é a base da minha família. E era ali com você na campanha? Sempre. Desde a primeira eleição foi a dela, né? E da dela foi para mim. E minha mãe, eu convivo com ela todo dia. Eu moro em cima, num duplex em cima, minha mãe mora embaixo. Então o contato com minha mãe é diário. E com meu pai existia um afastamento, né? Ele morava perto da família dele aqui no bairro do Cajá. Então, os dois, eles são para mim referências de superação, entendeu? Então, o que eu digo, gente, vendo essa história do seu pai, e você, quando honra isso, você já cita, já cumpre um princípio bíblico e um mandamento que é honrar pai e mãe, por maior que seja o envolvimento dele, como você falou, no alcoolismo, por conta de uma depressão, por causa das decepções da vida, por ser um homem correto e a incorreção bateu à sua porta por alguém que ele confiava. Mas assim, se há uma coisa que, além de você se orgulhar, que você tem que se orgulhar, é que seu pai não deixou ouro nem prata, mas deixou um legado de honradez, de respeito, deixou um legado que você tem dado continuidade, e que quando você está ali na Câmara, você também é um pedaço dele, que está sendo honrado, né? Então, assim, eu acho que esse é o presente maior, eu acho que é o sustentáculo que você tem a certeza de que o legado que seu pai deixou de um homem honrado, de trabalhador, de na dificuldade sempre se pautar pelo trabalho, de mesmo apartar dos filhos, mas nunca perdeu a ligação. Porque existe ex-mulher, ex-marido, ex-prefeito, mas ex-filho não. Eu acho que só esse fato aí já mostra que seu pai foi um grande homem. E aqui no bairro do Cajá, veja, meu pai tem a origem do bairro do Cajá, aqui na Gonçalves Guerra, com a Rosita Freire.
E eu saí do bairro do Cajá em 2004, né, quando eu fui morar no Carneiro Leão. Então faz 20 anos que a gente deixou de morar no bairro do Cajá, porque na época eu ainda era solteiro, fui morar lá com a minha mãe, depois que eu construí em cima, e hoje moro com minha família na parte de cima da casa da minha mãe. Mas o bairro do Cajá é um dos principais bairros que toda eleição me dá uma quantidade de votos significante. Então, isso parte também ali da história da minha família, do meu pai, dos meus avós. Então, são pessoas importantes demais na minha vida secular e também importante também na minha trajetória política. O senhor lembra da última palavra do seu pai? Veja, meu pai, por conta dessas dificuldades todas, meu pai estava afastado da igreja. Eu sou de família cristã, né? Isso. E Rubens sabe da trajetória. E meu pai estava afastado da igreja. Mas nos últimos momentos de vida, eu fiquei alternando com meu irmão. Toda noite a gente dormia um dia, cada um com ele. E tinha uma prima nossa que passava o dia com ele, né, tomando conta dele. Ele já estava falando muito pouco. O câncer de esôfago, ele dificulta a voz. Mas ele olhava muito para a gente, ele gesticulava muito. Mas teve um momento ali já no final que minha prima falou de Deus para ele e ele aceitou, não é? Já ali, eu acho que no penúltimo dia de vida dele. E ali foi uma felicidade muito boa para a gente. Na noite que ele faleceu, ele faleceu na madrugada, né, do dia 24. Isso. No dia 23, teve uma sessão na Câmara. E eu saí da sessão da Câmara e fui dormir com ele, porque ele já estava internado. Ele faleceu na unidade mista aqui de Carpina, na parte do internamento. Sim. Ele já fazia 6 dias que ele estava internado. E no meu Instagram, eu acho que tem uma foto desse dia, do dia 23 de novembro do ano passado, eu próximo ali da cama, com a mão na cabeça dele, fazendo uma oração, né, por ele. E na madrugada ele faleceu. Então esse gesto, sabe, Rubem, que me deixou marcado, que foi esse momento, ele olhando para mim assim, com aquele olhar fixo, e eu fazendo uma oração para ele. Então eu tenho certeza, não é? Como a Bíblia Sagrada prega, que ele está em Deus, ele dormiu no Senhor. Então isso me conforta. Por mais que a gente sinta saudade do dia a dia, não é? Da resenha, que meu pai era um alvirrubro, viu? Meu pai era um torcedor do Náutico. Né? Que passou para mim, né? Que eu também sou um alvirrubro. E estou passando para meus filhos e para minhas filhas. Mas sente essa saudade do dia a dia, mas tem esse conforto, não é? Independente de placa de igreja, de religião, mas a certeza de dormir no Senhor, isso me conforta. Quando você fala, porque eu vivi isso quando eu tive que sepultar meu pai também. E quando eu fui assinar a ordem, lá o atestado de óbito dele, foi uma frase do médico que disse para mim. Eu disse: eu estou assinando o atestado de morte de quem me trouxe a vida. Deu a vida. Aí o médico disse a mim uma frase: mas esse é o curso natural da vida, os filhos sepultarem os pais. E ali foi um conforto. A saudade vem, mas é um conforto, é a certeza que, como meu pai foi um grande homem. Mas, Júnior, e aí, nessa história toda, você se fortaleceu ainda mais para continuar esse legado, né, de luta, de honradez. Só que agora você tem um próximo passo, que é a briga aí pela presidência da Câmara de Carpina. E seu nome começa a ser ventilado como virtual presidente, pelo seu poder de articulação, pela sua fidelidade ao grupo. Você é aquele cara de confiança, né? E Eduardo vai precisar, não que ele não confie nos outros, mas de alguém com a experiência que você já tem aí de 3 mandatos, o próximo aí, né, o 3º mandato, com essa capacidade de saber articular. Porque, primeiro, a Eduarda vai assumir um governo sem orçamento dela. Vai assumir um governo, né, sem saber qual é a realidade financeira de Carpina. E é preciso ter à frente do Poder Legislativo alguém com a sua capacidade, já com o seu know-how na Câmara Nacional.
Como é que tem sido esses todos os dias, né? Essas pessoas que têm anunciado, têm se firmado realmente, vão com você, Júnior. Você está certo de que está costurando bem essa vitória? Essa questão da presidência da Câmara, ela é uma polêmica, não é? Em todas as cidades. É verdade. Eu acho que é uma polêmica danada. E, é o terceiro turno, né? E é uma novidade para mim. Eu nunca disputei eleição de presidência de Câmara. Na minha primeira eleição, como eu falei aqui, eu fui o segundo mais votado da cidade. E naquela época eram 15 vereadores igual hoje, não é? São 15 novamente. E o Palanque de Botafogo elegeu 8 vereadores. E o Palanque de Carlinhos do Moinho, na época, elegeu 7. Então a gente tinha matematicamente condição de eleger o presidente da Câmara naquela época. A eleição foi no domingo, quando foi na terça-feira, Botafogo convocou uma reunião no gabinete dele. Ele ainda era prefeito, né, do atual naquela época. E ele apontou assim e perguntou: quem quer se colocar candidato à presidência? Aí apontou, o primeiro que ele apontou foi para Marcelo Pascoal, que ele tinha sido mais votado da eleição. Aí Marcelo disse: não, quero não, eu estou de primeiro mandato agora, vou iniciar o primeiro mandato, tenho que aprender muita coisa e tal, então eu não tenho interesse não. Aí o segundo era eu, porque também fui o segundo mais votado da eleição. E eu disse: eu faço das minhas palavras de Marcelo. Eu não tenho interesse de ser candidato não, porque também é o primeiro mandato, a gente vai conhecer e tal. E terminou que aquela eleição, 2 vereadores da gente preferiu votar no candidato foi Tota do Barreto. Outro lado, que foi Tota, né? Isso. E naquela época eu votei em branco, ainda era voto secreto. Mas eu optei por votar em branco porque a chapa da gente não tinha condições de ganhar e eu não queria também já entrar queimado com um possível vencedor, não é? E esse voto foi até combinado com o Botafogo na época. Eu tinha dito a ele que ia votar em branco e ele na época ainda disse: já que você também não simpatiza muito com a chapa que foi montada aqui, fique à vontade. E eu votei em branco e a gente ganhou muita experiência naquele primeiro mandato. Depois, no segundo biênio, a gente se aliou a Dudu Isidoro, que até o nome dele estava aqui agora há pouco. Dudu era vereador também conosco e era do grupo de Carlinhos, e a gente se aliou a ele para que a gente pudesse bater chapa contra Tota, que era o atual presidente. E por conta dessas polêmicas que se tem, não é? Houve esse racha no grupo de Carlinhos e saiu 2 chapas candidatos, a de Tota e a de Dudu, e foi 9-6, Dudu venceu as eleições no segundo biênio, e também a gente trabalhou ali para ganhar experiência. No segundo mandato, 2016, eu fiquei fora, votei agora 2020, votei com Guilherme na primeira eleição e no segundo biênio votei com Dedé Lanches, que é o atual presidente. Então, assim, foram 2 eleições com 4 eleições de presidência de Câmara. Então, eu estou indo para a 5ª eleição de presidência de Câmara. Então, eu me coloco e vejo que estou maduro para que a gente possa assumir esse compromisso e essa responsabilidade. E não quero dizer aqui que nenhum outro esteja também maduro e com condição de assumir essa responsabilidade, mas eu estou dizendo que eu estou, não é? Então outros também devem estar, mas que eles que possam falar por eles. E eu venho conversando com vários vereadores pela facilidade desses mandatos, pela vivência. Você tem o aval de Gustavo e de Eduarda? Veja, Gustavo e Eduarda, eles inicialmente deixou todo mundo à vontade para construir o caminho que achasse que pudesse fazer, não é? Mas eu, claro que antes de procurar qualquer vereador, eu comuniquei a eles que eu tinha um interesse de disputar a presidência e eles me deram o aval de construir o caminho. Ele não me deu o aval de ser o presidente, porque o aval de ser o presidente quem pode dar é os vereadores, isso, né? Que é os que dão o voto.
mas de construir o caminho eles me deram o aval, como também deu esse mesmo aval a outros também que mostraram interesse. Mas graças a Deus a gente conversou aí hoje a gente já conversou com uns 15 vereadores, os 15, e a gente já tem 11 fechado, inclusive com publicações de redes sociais e tudo, 11. Aí alguém diz assim, mas feia foto não quer dizer que vai votar não. Então quem tem essa linha de pensamento é porque está chamando o vereador que tirou a foto de mau caráter. Exatamente, é verdade. Não é? É verdade. Porque eu não faço foto com ninguém dizendo que voto para depois não votar. Exatamente. Então, E também, automaticamente, o vereador que fizer isso, ele vai estar se queimando com seus eleitores, né? Porque então, mostra que não tem a palavra. Exatamente, Fábio, exatamente. Então, o vereador que possa estar dizendo isso, que tirou foto e não vota, ele mesmo está colocando Exatamente. A sua credibilidade a credibilidade dos outros em xeque. Não é? Então eu acredito que todos aqueles que fez foto comigo, que inclusive deu seu depoimento na matéria, né, dizendo por que estava votando comigo, vai votar. E eu até acredito que a gente vai ter os 15. Não é? A gente está avançando aí. Seu nome não tem rejeição, Júnior. Seu nome não mês. tem rejeição. Isso é um fator positivo. Que ninguém rejeita seu nome. Eu converso com um, eu conversei com o Chico Camarão semana passada, e ele disse que não tem rejeição, seu nome não tem rejeição nenhuma. Que é o candidato eleito lá pelo lado de Bruno Ribeiro. Né? Eu acho que esse seu poder de diálogo, né, de pacificar o poder legislativo neste momento, junto ao governo que vai se instalar, eu acho que isso tem pesado muito, sabe? Acho que esse teu jeito. Eu conversei com o Chico Camarão mais de 2 horas no escritório dele, conversa boa, muito produtiva, e a gente conversou detalhes, né, de como funciona a Câmara e qual é o serviço que deve ser oferecido aos vereadores pela presidência. E foi uma conversa muito produtiva. Chico foi um dos que não fez a foto comigo, não é? Mas que também disse que não tem porta fechada, que ainda tinha tempo. Na época foi no finalzinho de outubro que eu conversei com ele, então ainda tinha novembro e dezembro todinho. Tive com ele já em 2 momentos e também foi agradável a conversa. E eu tenho certeza que no momento certo ele vai tomar a decisão dele e que a gente vai estar lá junto para trabalhar para todos. Tive com o doutor Wagner, que é o vereador também eleito, e uma conversa muito boa. Tive na casa dele, também tive com ele em outros momentos. Também não fez foto comigo ainda, mas que também está bem adiantado o diálogo. Tive com parentes e amigos de Heitor Lapa, né? Eu não tive com o próprio Heitor, mas eu tive com parentes dele e tive com amigos dele, amigos da família, e que também a conversa foi muito boa, muito agradável, e eles tinham uma preocupação de o eleitor do Lapa achar que Heitor estava indo para o lado de Gouveia, e por isso evitava uma foto para não ter isso. E a gente foi bem claro, não tem nada a ver. Não é? É uma eleição interna da Câmara. É uma prerrogativa da Câmara. Né? Então a conversa foi muito boa também com o Heitor, e eu acho também que ele vai, na hora certa, no momento certo, tomar a decisão de votar com a gente. E tive aqui com o Dedé Lanches, não é? Eu não tive com o Gel, que é o genro dele, que é o vereador eleito, mas eu tive com o Dedé, e foi uma conversa muito boa também, muito produtiva. Desde o início, quando o Dedé se lançou candidato a primeira vez, que ele perdeu para Guilherme, a gente tem uma abertura com ele, de falar abertamente com ele. Eu disse a Dedé, eu não vou votar em você na primeira eleição em 2020. E Dedé ainda foi lá em casa umas 2 vezes, me encontrou aqui no posto Cidade, e eu disse, Dedé, eu não vou votar em você. Eu dei minha palavra a Guilherme, e eu devo esse favor ao meu irmão Guilherme, vou votar em Guilherme. E votei com Guilherme, não é? E no segundo biênio, eu votei em Dedé. E eu tinha dito a Guilherme, eu não vou votar com você, eu vou votar com Dedé, porque eu já votei com você. Então eu sempre joguei aberto com todo mundo, e tenho certeza que os vereadores também vai ter essa decisão e jogar aberto comigo. Não tem problema nenhum de não votar comigo, né?
A amizade da gente vai ser a mesma, a gente vai construir a relação, os 4 anos aí do mesmo jeito. Agora, claro que a gente está numa eleição e só ganha quem tiver voto. É verdade. Então a gente precisa aí da ajuda dos amigos. A gente tem 11 hoje e estamos construindo aí esse mês de dezembro para que a gente possa unificar e ter a chapa única com os 15 vereadores. Muito bem, são 8h41. Vamos a um ping-pong, um bate-bola rápido, coisa rápida para encerrar essa nossa entrevista. O que te causa repulsa? Eu acho que covardia, sabe? Na política, a covardia é muito melhor você dizer a verdade na cara do que você, por trás, ser covarde. Uma referência? Minha família, é a minha base, né? E aí eu unifico ali meu pai e minha mãe como minha base maior. Os amigos? Eu acho que a amizade é importante, não é? Que seja sincera e verdadeira. Muitos amigos às vezes confundem, não é? E que às vezes por você estar numa área, num segmento político, termina misturando e achando que você não é mais o mesmo amigo de lá de trás. Então eu costumo preservar as minhas amizades verdadeiras e sinceras. Uma tristeza? Eu poderia lhe dizer a morte, não é? Eu acho que todo mundo, quando perde alguém, fica triste. Mas como eu te falei, eu confio na palavra do Senhor e o conforto é que quando a gente perde algum ente querido, que dormiu no Senhor, a gente tem a esperança de encontrar com Ele no amanhã. Então eu tiro dessa relação de tristeza a morte. Mas eu acho que uma perda, não é? Independente de ser morte ou não, ela lhe traz tristeza. Por exemplo, quando eu perdi a eleição de 2016, me trouxe uma tristeza. Por mais que me ensinou, mas me trouxe. Então a perda traz tristeza, mas que não é a morte. Eu acho que a morte, ela abre, eu creio nisso e defendo isso, que ela abre uma vida após a morte. Uma saudade. Eu acho que tudo aquilo que a gente faz e tudo aquilo que a gente convive para o benefício coletivo, não é? Ela lhe traz o bem, não é? E meus avós, e aí falou do meu pai, Fábio me emocionou naquele momento, né, Fábio? É verdade. E agora eu trago os meus avós, tanto paterno como materno. Eles foram importantes demais na minha formação e eu sinto muita saudade deles. Então, quando eu falo de saudade, tem uma música que meu amigo Queixada toda vez, Talismã, o nome dessa música, que ela me recorda muito meus avós. A política? A política, ela é um meio de transformação, não é? Se for usada da forma certa. E essa geração da gente, Rubem e Fábio, ela está fazendo isso. Se você rodar aqui na nossa região, lá em Vicência, a Giga está fazendo isso. Lá em Aliança, Xisto está fazendo isso. Em Tracunhaém, irmão Aloysio está fazendo isso, não é? Aqui em Carpina, tenho certeza que Eduarda vai fazer isso. E grandes vereadores, grandes lideranças também vai fazer isso. Então, eu acho que a política é importante para transformar a vida daqueles que mais precisam, quando é feita com seriedade. Define em uma palavra, Eduarda. Eu acho que ela é uma grande mulher e vai ser uma grande prefeita. Gustavo Gouveia. Um grande político e um líder que eu aprendi a admirar no decorrer do tempo. João Campos. Eu tenho foto com o João da época daquela eleição de 2014, né, quando o pai dele teve aquela fatalidade e teve aquele início da campanha de Paulo Câmara. Inclusive eu fui para um evento no Clube Português que você que apresentou. Isso. Então eu não tenho essa questão de esquerda e de direita, sabe? Eu tenho uma questão daquele que faz para o povo. Eu acho que ele é um grande prefeito, eu acho que os números diz isso, a matemática diz isso, e que eu desejo muita sorte para a vida dele. Raquel Lira. Acho que é uma mulher que surgiu ali enquanto deputada, foi uma grande prefeita e está sendo uma grande governadora, com muita dificuldade, né, que se tem dentro de um estado que passou 16 anos
à frente de um só partido não é fácil, para que ela possa, em 2 anos e pouquinho, transformar. Mas eu acredito no governo de Raquel e torço muito por ela. Deus. Eu acho que Deus ele está em cada um de nós, sabe, Rubem? Aqui tem várias pessoas aqui no estúdio e que cada um tem um pouquinho de Deus, não é? Naquele gesto que você faz o bem para um, para outro, até no tratamento que você trata um outro, é um símbolo que você tem Deus na sua vida. Então é importante demais que, independente de religião, independente de igreja, que a gente esteja sempre em comunhão com Deus. Defina Júnior de Salete. Eu acho que é um jovem, já não mais tão jovem, né? Já estou com 46 anos, mas um homem hoje sonhador ainda. Eu acho que acredito muito no potencial de Carpina. Não sou de família tradicional de política, não sou de família de empresários. Eu vim de escola pública, como eu falei no início, e que sempre determinei e coloquei a minha vida à disposição do povo de Carpina. Então eu me nomeio como um homem do povo. Um pensamento. Eu resumo toda a linha de pensamento no bem, sabe? Quando você sai de casa na linha de pensamento de fazer o bem, eu acho que o mal foge de você. Fugir do mal e o mal fugirá de vós. É bíblico isso. Amém. Conversamos, Júnior. Muito obrigado, querido. Você sabe que nós nos conhecemos, eu acho que há mais de 20 anos. E sempre acreditei nas suas posturas, nos seus projetos. Eu acho que mais do que nunca ganha Carpina com a vitória de Eduarda, com a sua recondução. Se você for eleito presidente, ganha o poder legislativo pela sua capacidade de pacificar pensamentos, de unir os diferentes com o objetivo de ver Carpina melhor. Eu acho que esse deve ser o lema do bom político, fazer o bem. É uma frase que diz: o professor ensina, o médico atende, mas é o político, o bom político, que tem a capacidade de transformar a vida do seu povo, da sua terra. Então, vou aqui ficar na torcida e esperamos comemorar essa vitória. Deus abençoe você. Muito obrigado, querido. Amém, amém. Rubens. E assim, faz mais de 20 anos, mas você parece que o templo não lhe fez mal não. Ainda é do mesmo jeito. E muito obrigado a você pelo espaço, a Fábio aí também, a toda a equipe. Eu estou sempre à disposição. Independente de ser o presidente ou não, a gente vai estar lá fazendo trabalho para o povo de Carpina. E se Deus e os vereadores nos der a possibilidade e a oportunidade de ser o presidente, a gente vai estar lá para conduzir os trabalhos e ajudar a Carpina da melhor forma, e a gente vai se ver mais vezes, né? Se Deus quiser. Fabinho, missão cumprida, né, Fabinho? Missão cumprida, né? Como sempre, né? Aquele bate-papo legal. E se a gente pudesse, passava a noite toda aqui, né? E o pessoal aí sempre curtindo, compartilhando. E hoje foi um podcast bem emocionante, né? É verdade. Como sempre, é né? Verdade. Valeu, Fábio. Sexta-feira tem um novo podcast. Eu quero aqui, de antemão, agradecer o espaço aqui que foi cedido, né, que nós vamos mudar de espaço. Eu não entendi ainda. Vou conversar depois com o pessoal, porque da mudança do espaço. Mas eu quero dizer às pessoas que nos acompanham que estamos aqui não para ocupar espaço de ninguém. Nós estamos aqui para ser apenas mais um espaço de dar voz às lideranças políticas como o Júnior, mas também às pessoas ligadas à cultura, à economia, à religião, a um espaço. Nós queremos ser apenas abrir mais um espaço de comunicação e de levar a verdadeira informação. Não voltei para a minha terra, para a minha região, para brincar ou fazer proselitismo, mas para fazer um trabalho sério. Quero dizer a vocês que nós vamos continuar. Eu e Fábio estamos juntos e unidos para nos fortalecermos cada vez mais. Em breve teremos o nosso programa de rádio, em breve já estamos com o nosso portal Notícia da Mata Norte, porque foi para isso que eu me preparei durante os últimos 28 anos que estive na Paraíba, militando na imprensa, na TV Band, lá da Paraíba. Foi justamente para me preparar para um dia regressar às minhas origens, à minha Carpina, onde comecei, né, com o apoio em memória a quem agradeço,
a J. Cândido, Laureano Silva, esses dois ícones da comunicação de Carpina, e a Napoleão de Castro, que me abriu as portas, juntamente com Ramos Silva e tantos outros ícones da comunicação da Mata Norte de Pernambuco. Então, eu agradeço pioradamente o espaço aqui, que não mais será o nosso espaço do podcast, mas certamente nós vamos continuar com esse trabalho. Muito obrigado a todos. Lembre-se sempre, o dinheiro e o poder de nada valem se em seu coração não existiu o amor de Deus. Até a próxima, Fabinho. Continuar juntos. Tamo juntos.